Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Bem, meu nome é Matheus Arantes e hoje nós vamos falar a respeito de foco radical. E esse tema é muito interessante porque a gente passa por um excesso de informação na nossa vida que fica muito fácil de desfocar, muito fácil perder a lâmina de corte da nossa concentração. É ou não é? Quantas pessoas você escuta por aí falando assim: eu tenho muito problema de foco, ou minha cabeça fica voando de um lado para o outro, porque, olha, saiba de uma coisa: o foco, a concentração é treinável. Pensa como se fosse um músculo para você treinar. O problema é que a gente perde o tônus dessa musculatura de atenção à medida que a gente fica se dispersando. E é muito comum. Muitas pessoas viram a virada de vida que eu dei nos últimos tempos, o tanto que minha vida prosperou em muitos aspectos, e eu recebo essa pergunta assim constantemente. Constantemente. Porque eu dou conta de tocar 2 clínicas, podcast, pós-graduação, eventos online e tudo mais. E é muito comum eu escutar pessoas que chegam e falam assim: Matheus, me conta o que é que você está fazendo. Me conta que horas você acorda, o que você está lendo agora. E isso é uma dúvida muito comum, especialmente entre alunos, entre mentorados, qual livro você está lendo agora? O que que eu vou colocar agora na minha rotina? O que que eu vou colocar na minha rotina? E honestamente, dentro de um processo reflexivo, eu percebi que a questão não é colocar para dentro, é tirar. O que falta é colocar um não e normalizar o não. O não para tudo aquilo que faz a gente se dispersar. Tá bom, essa conversa ficou muito clichê. Vou usar um exemplo agora para você compreender o que que prosperar tem a ver com esse tanto de não, que às vezes é o que está faltando. Não é incluir, é excluir coisas. Tem uma pergunta que foi feita por um colaborador, pro Warren Buffett, que é o seguinte: perguntou, eu quero prosperar, eu quero dar muito certo, o colaborador dele perguntou para ele, e daí ele perguntou, o que que eu posso fazer. E o gênio disse para ele: olha, faça uma lista de 25 coisas, 25 metas, 25 objetivos, 25 coisas que são assim, metas de vida, coisas importantes para você. E pode incluir nessa lista carreira, saúde, relacionamentos, coisas que sejam do teu gosto, coisas importantes. 25 coisas importantes. E eu te convido a fazer o mesmo, você que está escutando aí. Faça essas 25 coisas importantes. Aí o colaborador fez, trouxe para ele e falou: agora, pega dentre essas 25 coisas as 5 mais importantes. As 5 assim que são mais importantes que todas as outras. Ele selecionou as 5. Agora você tem 2 listas importantíssimas. A lista da sua prioridade são esses 5 itens das coisas mais importantes. E a outra lista de coisas boas é a lista que você deve evitar a qualquer custo. Se você quer prosperar, você tem que ter prioridade. E saber distinguir entre uma coisa e outra. É muito fácil você perceber uma amizade que te convida muito para sair ou uma coisa que é ruim e excluir da tua lista. É óbvio isso. Mas o segredo mesmo para você prosperar é identificar as boas coisas que, por serem importantes, te tomam tempo, mas não ser prioridade. Então essas 20 coisas, esses 20 itens dessas 2 listas, esses 20 itens de coisas boas, importantes, mas que não são prioridade, vão ser a lista de evitar a qualquer custo. Porque é muito fácil se perder, porque todas são coisas importantes. E se você quer mesmo prosperar,
a sua vida tem o tom do foco que você dá para ela. Coloca vida e energia nessas 5 coisas mais importantes. E daí a mágica acontece. Porque é tanta energia canalizada nessas 5 coisas que é impossível você não prosperá-las. É impossível não desenvolver. Agora, quando você tem 2, 3 idiomas para estudar, que coisa boa. Quando você tem 3, 4 esportes para fazer, quando você tem 20 mil coisas boas na sua agenda, você passa o dia inteiro ocupado e sem energia nenhuma para lidar com aquilo que é prioridade. Isso é muito comum. Às vezes eu conversando com um médico que faz mentoria comigo ou com um amigo que vem pedir conselho, eu pergunto, tá bom, vamos lá, trabalhar. Você sabe que trabalhar com comunicação digital é muito importante para você. O mundo inteiro está aqui dentro, gente, do digital. Sei que mas eu passei muito ocupado hoje, mas eu fiz muito ocupado outro dia, e sempre tá para outro dia, para outro dia, para outro dia, porque aquela prioridade não está ocupando o seu devido lugar no foco e atenção do indivíduo. Você sabe por quê? Porque ele está cheio de coisas muito importantes para fazer. E daí a pessoa se sente vítima, e pense se você também já não se sentiu assim, vítima da sua agenda de coisas importantes. Sendo que, na verdade, a falha é do gestor da agenda, você mesmo. Por isso que, gente, clareza é poder. O Tony Robbins fala isso o tempo inteiro. E assim, clareza é poder. Tenha clareza das coisas importantes da sua vida que você vai ter que evitar a qualquer custo. Porque são essas coisas boas e importantes que te tomam o tempo do clique, do foco, para chegar no próximo ponto. Faça então essas 2 listas, você, e me conta aqui nos comentários o que não vai aparecer de oportunidade. Porque lembra da máxima quando você fala muito de carro vermelho, olha muito para carro vermelho, você enxerga muito carro vermelho. Agora imagina toda a sua atenção focada nas 5 coisas mais importantes para você prosperar, para você levar o seu negócio para o próximo nível, para você desenvolver as habilidades que vão fazer seu consultório movimentar, sua clínica, o teu empreendimento, a tua carreira. Imagina você dedicar toda a sua atenção, toda a sua energia vital para 5 coisas mais importantes. Daqui a 1 ano você vai ser extremamente grato por ter escutado esse podcast, por ter assistido esse vídeo no YouTube. Em 1 ano trabalhando com foco radical nas 5 coisas mais importantes, e repita comigo as 5 coisas mais importantes, precisam que você tenha claramente a lista das 20 coisas boas e importantes, mas que você deve evitar a qualquer custo. Porque o maior ladrão do nosso tempo são as coisas boas que nos atrapalham a perceber e a dedicar para as nossas prioridades. As prioridades que vão fazer mudar o ponteiro. As prioridades que vão te levar para transformar a tua identidade e chegar no resultado que você tanto procura. Então, anota comigo seus 25 itens, os 5 mais importantes, e o que não for desses 5 itens, a lista de coisas boas para evitar a qualquer custo. Em 1 ano, vai percebendo o tanto que a vida muda e que você vai ser uma pessoa muito diferente e mais perto da pessoa que você sonha em ser.